Filhos de Francisco. A cura tá no coração. Todos dormem, cada um sonhando em sua cela. Tô fugindo da loucura, olhando pra janela. Não dormi, a pandemia já deixou sequela. Poesia me procura, eu nunca fujo dela. Bom dia, boa tarde, boa noite. A terceira temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por pai e Francisco por paizão. Este é o episódio 39. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Filhos de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 32 anos. Hoje moro em Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Comigo, hoje, o Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do pão borboleta suave, Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje temos um tema especial que, segundo a nossa pesquisa aqui, a gente já falou mais de 22 vezes. É isso, Gabriel? Mais de 22 vezes, né? Antes de eu passar a palavra para você, já estou perdido. Que a gente citou isso aqui na descrição dos episódios, só de jogar ali deu mais de 22 vezes, mas talvez a gente deve ter falado mais do que isso sobre esse tema, né? Em outubro do ano passado, há mais de um ano, no episódio 16, com a grande queda dos casos da pandemia no Brasil, nós gravamos um episódio com o título Pandemia, Começo, Meio ou Fim. Nem havia vacina ainda naquela época. Hoje, 15 de novembro de 2021, por exemplo, no Rio de Janeiro, registrou-se a alta do último paciente de Covid no hospital referência de tratamento, Raul Gazola, se não me engano. Não quer dizer que não há mais pacientes tratando de Covid em outros hospitais, mas esse hospital que fazia o atendimento especificamente está caminhando está com 0 paciente. Na maioria dos estados nós temos um alto índice de vacinação, mas lembramos que as crianças ainda estão sem vacinas, embora a Pfizer pediu o registro junto à Anvisa, mas as crianças não estão vacinadas e o governo não se organizou para vacinar as crianças ano que vem, não colocou isso no orçamento. Enquanto isso, na Europa, que está no inverno, que é o período onde há mais doenças gripais, né? Na Europa há um recrudescimento, por exemplo, na Holanda e na Alemanha. A Áustria, o governo impôs um lockdown aos que se recusaram a vacinar, tanto que hoje foi uma corrida louca de gente para se vacinar que não tinha se vacinado. E a França tem falado na 5ª onda de Covid. Afinal, a pandemia acabou, está acabando ou não acabou? Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí? A pandemia acabou, não acabou, está acabando? Bom dia, boa tarde, boa noite, agora sim, né? Eu acho que a gente está que nem aquelas crianças, né, de viagem. A gente já chegou, né? A pandemia já acabou. O Shrek também era assim. O burrinho do Shrek. A pandemia já acabou. Posso sair? Pode sair. Vai demorar um pouquinho para a gente falar que a pandemia já acabou, né? Assim, a previsão mais otimista que eu vi, que é da Fiocruz, que ela lançou uma previsão, acho que mês passado, falando que nos primeiros meses ali de 2022, talvez, quem sabe, a gente possa falar no fim da pandemia, entre aspas, esse fim, porque a AIDS, por exemplo, se não me engano, até hoje é considerada pandemia, né? Porque é uma doença que está espalhada no mundo inteiro, na situação, tá em contágio ainda, né? Embora em alguns países com controle maior que outro. Mas o que a gente poderia pensar para o ano que vem, talvez, seja o que a gente teve com a AIDS aqui no Brasil, por exemplo, uma doença sob controle, né? Ao contrário do que infelizmente ainda ocorre na África, onde ainda é uma doença epidêmica de um alto, né, um alto nível de contágio que infelizmente ainda leva muitas pessoas. Então, no nosso país, talvez a gente possa falar daqui a um pouco tempo
na passagem desse momento pandêmico, epidêmico, né, para um momento endêmico. O que é o endemia? É uma doença que ela está ali, constante, o tempo todo, e de vez em quando tem uns surtos, depois para. Então a gente está sempre convivendo com ela, como por exemplo com a gripe, com a dengue, né, que é a nossa velha conhecida aqui no Brasil. Mas agora, nesse momento, a gente está um pouquinho distante disso ainda, porque a gente está, nesse momento que a gente está gravando o episódio, a gente está com uma média móvel de mais ou menos 200 casos por dia. É bastante coisa, é um avião caindo todo dia, né? Avião cheio caindo todo dia, então a gente tem que ir devagar. E a Europa está servindo de alerta para a gente também, né? Porque alguns países, é claro, a maioria dos países que estão realmente complicados na Europa, principalmente lá no leste europeu, é que tem baixa vacinação. Mas alguns países têm vacinação até melhores que a gente, por exemplo, a Irlanda, né, a Dinamarca, estão lá vendo a subida de onda, tá um negócio meio complicado lá, já decretando restrições, lockdown, essa coisa toda aí. E a gente tem uma questão que é o seguinte: por um lado, a nossa população ela é extremamente motivada a se vacinar, a gente um dos melhores do mundo em disposição para vacinar, a gente fica Já horas na passamos fila. os Estados Unidos, né, na Sim, porcentagem da hoje população. acabamos de passar os Estados Unidos na segunda dose também. A segunda Sim, dose a gente sim. passou. Os Estados Unidos, né, enfim, é muito diferente da gente nessa questão, apesar do nosso governo ter imitado muito o governo de lá, mas o povo ainda é muito diferente nesse aspecto, né, de ser a favor da vacina. Então, os anti-vacinas aqui, eles fazem muito barulho, mas nas pesquisas eles não chegam a passar de uns 5%, mais ou menos, né? Então, a gente tem uma porcentagem muito baixa em relação a outros países de antivacina. A maioria da população está muito disposta a vacinar, enfrenta fila, tem efeito colateral, fica debaixo do sol e tal, tá feliz da vida, tira foto para o Instagram, sabe? A maioria tá louca para vacinar. O problema é que a gente tem uma população muito jovem, então a porcentagem de crianças, de pessoas com menos de 12 anos que não podem se vacinar, por enquanto, é muito grande em relação a esses países da Europa, que tem uma população muito velha. E a gente precisa de uma porcentagem grande da população vacinada, independente de ser jovem ou ser velho, para atingir uma cobertura vacinal adequada que dificulte a transmissão do vírus de forma mais perfeita não, mas mais eficiente, para a gente passar para esse momento endêmico mesmo, né? Porque o que a gente vê é que está oscilando no início da pandemia, por exemplo. A gente tinha aquele número que algumas pessoas ainda falam muito, né, de 70% a 75% da população vacinada para a gente ter o controle, mas o que a gente está vendo aqui não é isso, né? Principalmente com a variante Delta, esse número pode passar para uns 80%, talvez até 90% da população vacinada que a gente precise para ter esse controle. Na Espanha, Portugal, eles já passaram dos 85%, mais ou menos, então eles estão, se não me engano, vou até conferir aqui para ver se eu não estou falando besteira. A Espanha. Não, a Espanha está com 82% de primeira dose e 80% de segunda dose, e está bem, obrigado. Né? Os casos lá não estão aumentando tanto, né? As mortes, principalmente, não estão aumentando tanto, então não está assim 100% ideal, mas está um pouquinho melhor que os outros países, né? Espanha e Portugal. E aí seria uma meta interessante, uns 80% assim, no mínimo, talvez, mas a gente tem capacidade de passar dos 90%, né? Quem sabe a gente consegue. Então, com certeza, né? Só vou fazer uma correção, Gabriel. Você falou uma coisa aí na fala. Quando você disse que o governo brasileiro imitou o governo americano, vamos corrigir isso, porque na verdade o Bolsonaro nem imitou o Trump, porque o Trump mandou fazer vacina, né? Verdade. E o Biden estimulou a vacinação. Na verdade, o que o governo brasileiro fez foi seguir a direita americana, né? Que se recusa a vacinar. Os estados onde o bolsonarismo, não, desculpa, os estados onde o trumpismo domina lá nos Estados Unidos, nas unidades da federação, onde a maioria é trampista, é conservadora, é conspiracionista, né? Essa vacinação não ocorreu, né?
não está ocorrendo, e lá, então, na verdade, nos Estados Unidos você tem duas realidades bem distintas. Você tem estados como Nova Jersey, onde está Nova York, onde você tem uma pandemia completamente sob controle, porque houve uma vacinação maciça, a prefeitura demitiu o servidor que não se vacinou, etc. E aqueles recantos mais conservadores, que se recusou a vacinar, a pandemia está matando a doidado. E por isso, inclusive, está travado a vacinação nos Estados Unidos, exatamente por dois motivos. Primeiro, por esse fato, que você tem um movimento anti-vacina mais, infelizmente, mais articulado. Eu ia completar a frase. Felizmente, lá o antivacina é mais articulado que o nosso antivacina, né? Que se mostrou completamente fragilizado, mesmo tendo um representante na presidência da República. Segundo o presidente, ele não se vacinou até hoje, embora ele colocou o cartão de vacinação dele sob segredo. Então, ele deve ter se vacinado também, né? Deve ser só mais uma mentira que ele falou, provavelmente. Desculpa só interromper, mas ele faz essas coisas de vez em quando. Você lembra que teve uma vez no início da pandemia que ele também colocou os dados médicos dele sob sigilo, porque todo mundo achava que ele tinha pegado o Covid. Aí depois de um tempo revelaram e o exame dele falou que ele não tinha pegado e tal. Mas era um exame que tinha sido feito, né? Era uma coisa suspeita, porque o exame tinha sido feito de forma anônima, né? Então aquela história toda ficou mal contada. Mas foi bom você ter lembrado isso, porque, enfim, não dá para acreditar, né? Resumindo, né? Não dá para acreditar no que a pessoa fala. Não por isso apenas, mas também por isso. Feita essa observação, é uma coisa interessante, né, Gabriel? Se a gente pensar que a gente fala da pandemia acabar, a pandemia vai acabar no mundo quando a população mundial em 80% estiver vacinada. E nós estamos longe disso. O continente africano, por exemplo, só os médicos, né, as pessoas do sistema de saúde, na sua maioria, foram vacinados, e mudando de região para região, porque a realidade da África é muito mais complexa do que a gente às vezes imagina. Então você tem uma situação, e no caso da Rússia, que vamos dizer assim, você citou de passagem, né, quando você falou do leste europeu, o caso da Rússia tem um problema ainda maior, que é a falta de confiança na vacina, na Sputnik, que acabou que não foi aprovada para ser usada no Brasil, né? Um forte movimento para se trazer, mas acabou que a Anvisa não aprovou, e felizmente para nós se mostrou desnecessário, e sem os problemas que acabaram surgindo lá em relação a essa vacina. Embora, é bom lembrar, né, que ao contrário do que diz a propaganda, os russos têm muita competência técnica, né? Mas a gente sabe que nem toda vacina dá certo. A Covaxin, por exemplo, só foi aprovada agora na Índia e tem um percentual baixo. Tem outras vacinas que foram desenvolvidas que não foram para frente, né? Não é porque é a vacina russa, não é esse o ponto, né? Mas é a forma, inclusive, que o Putin, se a gente lembrar, se não me engano, talvez nesse episódio de outubro a gente tenha comentado isso. O Putin já estava se vacinando antes da vacina ter comprovação, né? Foi um pouco forçação de barra que levou a uma desconfiança. Uma coisa importante que eu penso quando a gente fala sobre a pandemia, acabou ou não acabou, ou está acabando, né, vamos dizer assim, né, no caso brasileiro, é que a gente só vai poder considerar isso de fato quando as crianças estiverem vacinadas. O governo, mais uma vez, vai atrasar isso, porque se não fosse atrasar, já estava agilizando o processo de contratar a vacina das crianças, né? Claro que quando ela for aprovada pela Anvisa, mas isso aí você poderia estar antecipando a negociação com a Pfizer, tudo isso, e depois era só meter bronca. A Anvisa vai ter aí 30 dias para resolver essa situação, provavelmente vai ser aprovada como foi aprovada nos Estados Unidos. É uma vacina que deu certo, né? E se não me engano foi o Barbeto que comentou no Twitter, Luiz Felipe Barbeto, que faz conosco aqui o programa, comentando que a Pfizer estava certa quando ela procurou o Brasil, né, com mais de 100 e-mails que não foram respondidos, para fazer a vacinação aqui, porque é um povo que abraçou a vacina, como você falou, né, Gabriel? O povo foi vacinar, tirou foto, até hoje o povo vai colocando foto. Temos já a terceira dose sendo aplicada, os profissionais de educação aqui de São Paulo já vão receber a dose de reforço também, né? E é possível que ano que vem tenha que ter nova vacinação.
Então é o que você falou, a gente tinha que pensar o seguinte, eu acho que eu até digo o seguinte, que eu vejo essa situação de uma maneira que para nós deveria ser um pouco indiferente essa questão da pandemia acabar ou não acabar oficialmente, no seguinte ponto. Hoje, se sabe que Covid se pega pelo ar. Álcool gel, tudo bem, não faz mal você limpar a mão, mas Covid se pega pelo ar. Isso é uma coisa que tá mais, até mudou a visão que os cientistas tinham sobre gripe, porque realmente a concepção científica hoje é a transmissão, eles chamam em inglês airborne, nascida pelo ar, transmitida pelo ar. Covid se pega pelo ar. Então, como é que você evita Covid? Ambiente aberto ou ventilado, ou máscara de qualidade. Gente, qual é o problema de usar máscara? Uma máscara ruim é melhor que uma máscara, é melhor do que sem máscara. Uma máscara PFF2 é melhor do que uma máscara ruim ou uma máscara fraca, mas uma máscara que tampe o nariz e a boca já diminui muito os casos de Covid. Muito, 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 muito mesmo. Então, deveria ser para nós um consenso muito simples. Isso para mim é tão óbvio, que é o seguinte: pessoas da sua convivência, você está sem máscara, beleza, não tem problema nenhum. Você está com pessoas que não é da sua convivência, enquanto a gente está numa situação que os cientistas digam, olha, aqui ó, acabou a pandemia, usa máscara. Evita lugar fechado, tem que estar em lugar fechado, usa máscara. Eu, por exemplo, no meu trabalho, dentro da minha sala, onde eu fico sozinho, eu fico sem máscara. A janela está aberta, a porta está aberta, ventilação contínua. Não tem, o risco tende a zero. Chega uma pessoa, eu coloco a máscara. Até por causa da pessoa, porque quem chega na minha sala, lá na escola, já está de máscara. Porque eu vou andar na escola, uso máscara. Para os professores, eu sei que é muito difícil dar aula de máscara. É muito complicado você dar uma aula usando máscara. É algo delicado, é chato, é desagradável. Tem que ser uma máscara que seja adaptável. Luiz, não só chato e desagradável, mas como prejudica a saúde, né? Porque você tem que forçar mais a garganta do que você... O professor já sofre muito com isso, né? E tem mais esse desgaste. Então, realmente, é uma situação delicada, né? Não falando que é sem risco, claro, mas é difícil de ter uma posição sobre isso, né? Bom, enfim, mas é aí que tá. As salas ventiladas, janelas abertas, portas abertas. Eu acho muito legal na escola, eu vejo como as crianças aderiram a máscara. Claro, é criança, né? Então tem uma hora que você tem que falar, olha, cobre aí o nariz e tal. Mas ninguém se rebela contra a máscara, ninguém diz que a máscara é contra a minha liberdade, as crianças estão lá de boa, brincando, correndo de máscara. Então, a coisa mais... a gente volta a um ponto, né? Que era uma questão polêmica, a gente aqui num programa católico, como diria aquela piada da Rádio Educadora de Itabira, né, um programa católico, né, sobre preservativo. Né? Se o preservativo tem toda aquela polêmica que envolve, nós não vamos falar disso aqui agora, né, como proteção em relação à AIDS, não tem polêmica sobre o uso de máscara. Tem frescura, naquele ponto que a pessoa diz, não vou usar máscara, não quero usar máscara. É uma doença que se protege usando máscara. Tão simples. Então, assim, eu respondendo a pergunta, do meu ponto de vista aqui, né, para mim não é tão importante saber agora se a pandemia acabou ou não acabou. Eu tenho aqui minha coleção não, tenho meu conjunto de máscara aqui, que eu brinco dizendo que eu tenho máscara até a próxima pandemia. Tá reservado. Não penso em parar de usar máscara. Agora, hoje, até por conta disso que eu acabei de falar, a gente sabe, por exemplo, que se você vai à praia, se você vai num parque, se você faz uma caminhada, num lugar aberto, o risco de você pegar Covid é muito pequeno. Não vou dizer que é zero, porque nenhum cientista garante que é zero, mas é um risco mínimo. Você está num lugar ventilado, a Covid se transmite em lugares fechados, concentração de pessoas, o vírus está lá. Inclusive, eu estava até vendo um vídeo do Átila esses dias, ele comentando, foi no Twitter, ele comentando por que você consegue sentir o cheiro do cigarro e com a máscara e você está protegido do vírus, porque o vírus ele não vai sozinho.
ele está vou chamar de microsaliva, vamos dizer assim, né? Naquela questão, ele está ali dentro daquilo que a gente solta quando a gente fala, quando a gente conversa, né? De líquido que seria da saliva. Aerossol. Aerossol, isso. Enquanto ele ali, ele é muito maior do que a fumaça que a gente respira quando, por exemplo, a gente está de máscara. Então, assim, a máscara é um instrumento de segurança. Duas pessoas usando máscara, a possibilidade de pegar Covid é mínima. E qual é o problema de usar máscara, né? Nessas circunstâncias. Até você estava comentando comigo, né, no pré-programa, vamos dizer assim, sobre o Rio de Janeiro, né? Que o pessoal continua usando máscara depois que liberaram, né? Pois é, eu não sei, assim, talvez o Barbeiro pudesse dar uma opinião melhor, mas alguns relatos que eu vi é que mesmo depois que liberaram as máscaras em locais abertos no Rio, né, muita gente continua aderindo, né? Eu li esse relato de um jornalista no Twitter, o Bernardo. Acho que foi jornalista mesmo. Falando que no dia seguinte ele saiu na rua e o pessoal estava de máscara. Pois é, não sei se hoje tá a mesma coisa, como é que é, mas eu acredito, eu estava até comentando com você, eu acredito que seja um pouco um efeito colateral, né, um lado bom do fato de a gente não ter tido, hora alguma, um direcionamento central sobre a pandemia, né? Aliás, minto, a gente teve o primeiro mês de pandemia, lá em março do ano passado, a gente tinha um Ministério da Saúde estruturado que falava, é isso que tem que fazer, não é isso que tem que fazer, todo mundo seguia, a nação unida, aquela coisa bonita, né? Indo para frente, como os outros países tiveram, então tem até hoje. Na verdade, isso foram 2 semanas, foi até o dia 24 de março, quando o Bolsonaro vai fazer aquele discurso negacionista, né? Durou nem um mês, que aí começou essa disputa entre o presidente e o ministro da Saúde, que durou mais várias semanas lá, aquela coisa surreal, né? De o ministro falando uma coisa, o presidente falando outra, até que dispensou o ministro, pegou outro, não gostou, enfim, é aquela novela que a gente pode contar em muito tempo, demora muito tempo para contar isso tudo que aconteceu e continua acontecendo com a gente, né? Mas a gente não tem hoje um direcionamento central, então a fonte de informação das pessoas e as decisões sobre a pandemia sempre foram muito individuais, no sentido assim, o que eu vou fazer para me proteger, o que eu vou fazer para proteger minha família, né? Porque teve momentos que a gente via que, eu lembro no começo desse ano, de 2021, os casos começaram a subir muito, assim, começaram a subir em dezembro, né? E em janeiro já estava igual ao pico da primeira onda lá em 2020, e todo mundo agindo como se não tivesse acontecido nada, né? Então eu lembro que as pessoas que conversavam, eu falava, gente, vamos pensar na gente, porque é difícil a gente, sabe, coletivamente ninguém estava percebendo o que estava acontecendo. Aí que teve aquela questão em Manaus, e depois se espalhou para o Brasil inteiro com a variante Gama, e que mesmo todo mundo avisando, os cientistas avisando, o Átila desesperado nas lives dele, falando, olha gente, tá feia a coisa. Só quando realmente lá para abril, que os casos estouraram, foi o pico daquela segunda onda surreal que aconteceu, que a gente chegou a média móvel de 3 mil mortes por dia, que aí todo mundo assustou de novo e lembrou que a pandemia não tinha acabado e se fechou. Mas, em geral, a gente se orienta por amigos, por alguém que a gente segue na internet, sabe? Porque o que a gente vê na notícia da TV não tem uma orientação central. O lado. Isso é ruim, como eu já acabei de citar o caso, né, que aconteceu no começo lá do ano, mas o lado bom é que as pessoas que já estão se cuidando e que entenderam esse conceito que a pandemia não acaba de uma hora para outra, como muita gente infelizmente achou que ia acabar no final do ano passado, né? Você brincava, né, Luiz, que tinha gente que achava que virando o ano ia acabar a pandemia, né? Isso não aconteceu e não vai acontecer agora também no dia 1º de janeiro de 2022, mas muita gente entendeu que não é assim que funciona, está mais consciente hoje, e quem já está se cuidando vai continuar se cuidando um pouco, né? As pessoas, eu acho que hoje estão um pouco mais antenadas, estão se interessando, ouvindo, a gente conversa, o pessoal quer saber, poxa, é assim que faz, que máscara que é melhor, será que vale a pena na minha cidade, como é que estão os casos, né? É claro, uma parcela que se importa com isso. Agora, quem não se importava antes, está se importando menos ainda agora que os casos estão tão pequenos e continua fazendo de qualquer jeito, né? Mas nós temos
uma perspectiva interessante aí pela frente. E eu queria fazer uma observação, pelo que você comentou, que eu concordo plenamente com isso que você colocou, assim, que talvez o mais importante não seja isso, não seja quando vai acabar a pandemia, mas o que que a gente pode continuar fazendo que não atrapalhe, aliás, que ajude, né, a partir do momento que a gente sabe que está morrendo gente, né? Enquanto tiver gente adoecendo, sendo hospitalizada na nossa cidade, na nossa região, e a gente sabe que o problema da Covid não é só morte. Eu estava conversando com um amigo agora que, depois de 2 doses de vacina, pegou Covid e está tendo efeito é, é, colateral, esqueci o nome de sequela da Covid até hoje, né? E isso que ela tomou as 2 doses da vacina, pessoa nova. Então acontece esses casos, né? Não quero nem pensar o que poderia ter acontecido se ela não tivesse se vacinado antes de pegar a Covid. Então a gente sabe que tem esses problemas, né? E eles vão continuar com a gente por um tempo, mesmo com a vacina, mesmo com as novas doses de vacina, que se Deus quiser a gente vai tomar, né? E se Deus quiser não vai vir variantes piores aí pela frente, mas pode ser que aconteça, né? De vir alguma coisa. Eu, por tudo que eu estou vendo, acredito que não vai ser tão ruim quanto a gente já teve, mas pode ser que a gente teve, como a gente tem surto de dengue aqui, surto de dengue ali, gripe ali, sabe? Vai ter surtos de Covid em alguns momentos. Então, Você citou a dengue, pode falar? eu tinha esquecido de comentar na hora que eu falei, lembrando que não existe ainda vacina para dengue. Quer dizer, a Covid tem essa Sim, vantagem imensa. A gente conseguiu a vacina para a Covid, e a devida imunização nos protege o caso que não acontece da dengue, por exemplo. foi um recorde da história da humanidade, né? Ninguém tinha que ser muito otimista para acreditar que a gente ia conseguir desenvolver várias vacinas em menos de um ano. A gente tem doenças aí de décadas, de séculos que a gente não tem vacina até hoje, né? Então, graças a Deus que a gente tem essas vacinas aí para proteger a gente, né? Mas um ponto que eu estava comentando que eu acho importante a gente não relaxar de tudo. O que não for atrapalhar a nossa vida, sabe? Vai ter um lugar fechado que pode usar máscara, usa máscara. Vai visitar uma pessoa idosa, usa máscara. Vai entrar no hospital, pro resto da vida, vamos entrar no hospital de máscara sempre. Olha que maravilha que a gente vai estar fazendo para proteger a gente, proteger todo mundo, né? Vamos criar esse hábito, por que não, né? Como os países orientais fazem, né? E a gente achava estranho, agora a gente Sim, entende muito sim. bem, né? Exatamente. Ô, Gabriel, eu não sei se eu Hum, cheguei a comentar aqui no episódio, mas eu acho que eu não comentei. Agora, nos meses de agosto, setembro, que são os meses mais secos, né, onde teve muitas queimadas, eu moro hoje numa região no interior de São Paulo, onde tem poluição industrial. A cidade que eu moro não tem poluição, é o Paraíso do Verde, né? Mas a região como um todo, ela tem uma poluição industrial. Nós estamos perto de Campinas, estamos perto de Paulínia, que tem uma refinaria, né? E temos muitas indústrias aqui na região. E também tem a poluição agrícola, do agronegócio, porque temos grandes plantações aqui perto. E houve até aqui esse surgimento, aqui próximo, né? Dos fenômenos aí dessa coisa horrível que aconteceu. Não foi aqui perto exatamente, mas, desculpa, o grande que aconteceu no Brasil, que foi aquela tempestade de poeira, né, derivada da exploração do agronegócio, foi em Ribeirão Preto, que é 300 quilômetros daqui. Mas nós tivemos fenômenos parecidos aqui próximo, né, e não detalhe, iguais. Ah, eu vi até um estudo que saiu esses dias. A maior emissão de gás carbônico, a maior prejuízo ambiental que a gente tem no Brasil em termos de poluição do ar, não são das grandes cidades, da poluição, né, dos carros das queimadas, né? É claro que a gente sim, tem, hoje né, está assim, né? o Pará é um estado que tem muito mais emissão de CO2 e poluição do que São Paulo, que é um estado altamente industrial, É. né? Então, aí o que acontece? Nos meses de agosto e outubro, eu usava as minhas máscaras PFF2 e as reutilizava, como é permitido, pendurava elas. E daí, 3, 4 dias, às vezes uma semana, eu ia buscar essa máscara de novo para utilizar. Rapaz, o cheiro de fumaça que tinha na máscara, e a fumaça de queimada mesmo. Gente do Impressionante. céu. Então, assim, o negócio interessante de pensar é o tanto de fumaça que a gente não
respirou. Lembrando o que aconteceu ano passado e também esse ano, mas eu não me lembro, não vi os números desse ano, mas com certeza, que o uso de máscara reduziu e muito as doenças respiratórias, pelo motivo óbvio que a gente estava protegido. Então, na verdade, talvez as máscaras tenham chegado aí para ficar, ou melhor dizendo, deveriam estar aqui para ficar, porque inclusive há um conceito novo científico que vai envolver também a questão da utilização do ar-condicionado central nos prédios, etc., que já é uma coisa meio polêmica, que se resume na frase não respirar o ar de outra pessoa. Resumindo, é mais ou menos isso. Sim. Né? E a máscara tem muito a ver com isso, e não só a máscara, mas uma boa ventilação. Então, na verdade, eu acho que o que a gente vai alcançar e tem que alcançar depois dessa crise pandêmica é uma melhoria nas nossas condições de higiene, de saneamento, né, de sanitárias em relação ao ar, né, que não é uma coisa difícil, é muito bom que o brasileiro tenha o hábito, tenha valorizado, e realmente é um orgulho para nós essa questão da vacinação no Brasil. Isso é um grande orgulho, falar, pô, o brasileiro é um sujeito que se vacina, que se preocupa, e mais do que isso, a gente tem um sistema único de saúde que permite que aconteça isso, né? Aliás, Gabriel, dentro do começo do fim do episódio, seria bom você colocar o áudio do carro da vacina. Você pode colocar os dois, inclusive, né? Tem a piada do carro da vacina, que foi feita por um humorista que é de Teoflotone, inclusive, né? Seu menino, né? Que eu esqueci o nome dele. Da Pfizer. Chalub, que era da Pfizer, né? Esse menino, o nome dele. O nome artístico, esse menino. O Chalub, ele fez um sketch que viralizou tremendamente, falando dos e-mails da Pfizer, né, para o governo brasileiro, né? Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? Diga lá, Naro. Não tivemos notícias suas. Saiba que ainda é do nosso interesse fazer o Brasil de vitrine para a imunização. Tal qual a abertura da novela belíssima. O brasileiro performando, imunizado e Caetano ao fundo, vitrine para o mundo. Rimou. Aguardo notícias suas. E depois colocou a Pfizer, o carro da vacina está passando na porta da sua casa. Olha, passando em sua rua o caminhão da vacina. Promoção exclusiva de vacina saindo por 50% do valor só para vocês, a preço de custo. O gerente enlouqueceu. E essa semana, no interior de São Paulo, o carro da vacina passou na sua porta. Né? Aconteceu isso, o que o cara disse que ia acontecer, né? Brincando, acabou acontecendo. Atenção! A equipe de saúde de Palmital está passando em frente à sua residência para colocar a tabela de vacinação em dia. Se você ainda não tomou a primeira dose da vacina do Covid-19 ou está com a segunda dose em atraso, aproveite a oportunidade para se vacinar. Isso é um motivo de orgulho para nós. Né? A gente tem um sistema único. E aí eu queria até dar um passo além, né, Gabriel? Que me assusta, mas me assusta, verdade, não entra na minha cabeça como pessoas não podem pensar que políticas públicas são derivadas dos princípios do Evangelho. Cara, eu não consigo entender como uma pessoa que... Bom, desculpa, eu vou corrigir a frase. Eu consigo entender. Eu tenho uma piada ótima do falecido Dom Diogo Hessen, que foi meu bispo lá em Teoflotone, que uma vez conversando com ele, que tinha uma situação absurda acontecendo, e eu falei com ele assim, mas Dom Diogo, eu nunca vi isso. Ele falou, meu filho, você está vendo. Você está vendo agora. Você nunca viu, mas está vendo agora. Então, às vezes a gente fala assim que eu acho um absurdo, mas eu não entendo, mas eu entendo. Mas como pessoas possam não perceber que há uma relação direta entre os valores do Evangelho e as políticas públicas. Vou dar um exemplo sobre isso.
Durante séculos, quem fez o atendimento de saúde da população brasileira? As Santa Casas de Misericórdia. E por que tinha o nome Santa Casa de Misericórdia? Porque era da igreja. Quem é que criou no país uma comoção de que saúde é para todos? É uma mulher pequenininha da Bahia chamada Irmã Dulce dos Pobres. Quando, né, recentemente na canonização dela, foi levantada essa questão de como os hospitais de Irmã Dulce trouxeram no Brasil uma comoção. Claro que não foi só isso, evidente, não é um movimento separado, de que pobre tem direito a ter hospital. Então, gente, política pública, defender políticas públicas, não é programa de partido de esquerda. Defender política pública deveria ser programa de católico. Não, tem que ter hospital para pobre, tem que ter vacina para pobre, tem que ter comida para pobre. Meu Deus do céu, o que está escrito em Mateus 25? Tem que ter prisões adequadas, prisões humanas. Está lá em Mateus 25. Isso é a base das políticas de você pensar assim, não, nós temos que ter uma humanidade humana. Está lá em Mateus 25, eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber, eu não sabia ler, você me ensinou a ler e escrever. Lá não está escrito isso, mas é óbvio que o sentido é esse. Então, assim, vou abrir essa brecha porque, assim, chama muito a atenção como tem pessoas hoje que, em nome do Evangelho, defendem que não haja política pública. Defendem princípios liberais que diz cada um se vira e dane-se o resto. Gente, isso é o oposto ao Evangelho. Isso é uma deturpação do Evangelho, né? E eu digo isso assim, e é engraçado, né, Gabriel? Porque quando a gente fala isso, eu trabalhei muito na área de assistência social, o pessoal do serviço social bate o pau. Fala, não, que a igreja fazia era assistencialismo, serviço social, outra coisa. Tudo bem, é claro que o conceito que se tem de serviço social hoje não é o mesmo que se fazia anos atrás. Mas quem é que fazia isso antes? Onde que surgiram as clínicas de recuperação de dependente físico, químico, que hoje esse é até um problema, né? Hoje até houve uma corrupção disso. Mas quem foram os primeiros que cuidaram dos dependentes químicos no mundo? O caso mais conhecido é o David Wilkerson, que era da Assembleia de Deus, do livro A Cruz e o Punhal. Isso tornou referência internacional dentro da Igreja Católica, inclusive. A renovação carismática começou com um livro da Assembleia de Deus de um trabalho social, de uma casa de recuperação de dependente químico. Hoje a gente tem uma visão até um pouco mais ampla dos limites disso. Porque realmente você não pode usar um trabalho social para impor determinada linha religiosa, mas por outro lado você não pode deixar essa pessoa sozinha. Quem foi cuidar foi alguém da Assembleia de Deus. Quem fez o primeiro hospital para aidéticos no mundo foi Madre Teresa de Calcutá. Ela sai da Índia quando começa a epidemia de AIDS nos Estados Unidos, enquanto o governo americano debochava dos aidéticos porque eram gays. Madre Teresa de Calcutá vai para os Estados Unidos e abre hospitais para aidéticos. Há uma relação direta entre políticas públicas e o Evangelho. E não dá para a gente fingir. Então, assim, não dá para a gente criar um cristianismo, um catolicismo que deixe que não seja importante, que se coloque outras coisas como mais importante do que políticas públicas de saúde, educação e alimentação e bem-estar social para todos. Não tem como fazer essa distinção. Quer comentar, Gabriel? Uma observação. Você está colocando... você está falando, estou imaginando aqui alguém que é mais liberal, por assim dizer, né? Uma ideologia mais neoliberal, assim, de direita e tal, que a pessoa fala, não, mas isso daí é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que o Estado pare de se meter e a caridade volte para as instituições, né, de caridade como era antes e tal. E o que eu queria dizer é o seguinte, se você realmente está preocupado com as pessoas que precisam, você não vai pensar assim. Porque as instituições de caridade, elas nunca deram conta na história da humanidade de atender todo mundo que precisava.
elas ajudavam bastante, né? Mas elas têm o seu limite. A gente, um exemplo que eu sempre dou, sabe? Olha o século XX, olha, até o início do século XX, a média de expectativa de vida da humanidade era 30 anos. 30, em alguns lugares 40 e tal. Isso a humanidade toda foi assim, de tanta criança que morria, de tanta gente jovem que morria. As pessoas, tinha gente que vivia até 80 anos e tal, mas a mortalidade infantil e jovem era tão alta que a média vinha para baixo. Durante o século XX que a gente conseguiu fazer essa mudança, sabe? De elevar. Então, se hoje a gente está vivo aqui, se metade da gente está vivo e passou dos 30 anos, foi graças a políticas públicas de nível mundial, que inclusive a ONU, a Organização Mundial de Saúde, foram responsáveis por elencar isso tudo, por O organizar isso tudo. Sim? Gabriel, e antes que algum ANCAP venha falar alguma bobagem aqui, é importante lembrar que ninguém financiou mais vacina contra a Covid do que o governo norte-americano nas mãos do Donald Trump. Sim. Então, assim, quer dizer, o governo americano foi o grande investidor nas empresas para que se criassem vacinas, ou o governo do Reino Unido também, né? Ele foi investiu o governo da Alemanha. Então foi o poder público que investiu no surgimento das vacinas contra a Covid. E vou pegar o caso dos Estados Unidos, que é mais emblemático, foi o Donald Trump, que foi o cara que meteu o dinheiro na mão do governo. E aí, desculpa, agora eu te interrompi, mas só para entender um pouquinho. Não, Aí depois eu volto. volta aquilo que o Papa falou. Depois dessa pandemia, hoje, ou se salva todo mundo junto ou vai morrer. Quer dizer, será que não dá para perceber isso? Pode continuar, desculpa a interrupção. Não. Mas o que, para quem não entende, talvez que tem ouvindo a gente assim, como é que funciona. Isso do neoliberalismo, do liberalismo econômico, tem níveis, claro. Né? Tem pessoa que se diz liberal e que não, tem um pouco de Estado importante e tal, né? E, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que eles têm algum nível de preocupação, e isso que você lembrou é essencial, assim. Até o Trump, ele foi o que mais investiu em vacina, e foi contra até as bases dele, né? Porque ele sabia que se ele não vacinasse todo mundo, se ele não comprasse vacina, ia ser pior para ele, inclusive, né? Politicamente falando. Mas tem muita gente, e eu fico abismado como é que está sendo disseminado muito forte hoje. Na internet você vê muita gente falando, pessoal mais jovem, por exemplo, que está se dizendo ANCAP, que você citou. O que é o ANCAP? É o anarcocapitalismo. Você chega num ponto tão extremo assim de você achar que você não precisa do Estado para nada, que você, não, eu sou anarquista, capitalista, eu acho que as coisas vão, a mão invisível do mercado vai organizando tudo, e a gente não precisa de praticamente nada de Estado. Tudo, a sociedade vai se organizando e vai conseguindo chegar no ideal. Isso, gente, não existe. Ponto. Isso nunca existiu. Você nunca teve nenhum exemplo disso que deu certo na história da humanidade, que isso fosse melhor para todo mundo. Você não consegue chegar a esse nível simplesmente porque o ser humano não é tão bonzinho assim. Sabe, se você for depender da benevolência de todos os ricos doarem dinheiro, que às vezes ele tem muito, muito, muito mais do que eles precisam, e é muita gente, assim, é uma quantidade gigantesca de dinheiro que está na mão de poucas pessoas que poderiam acabar com a fome do mundo. Então, se você não cobrar o imposto dele à força, ele não vai dar. Alguns dão, mas outros não vão dar. E tem gente morrendo de fome por conta disso. E eu Né? acho normal, Gabriel, que uma pessoa que seja cínica defenda, é cínica nos dois sentidos, filosófico e pessoal, né, moral. Defenda isso. O que eu não entendo é alguém tentar conciliar isso com o evangelho. Pois é. Pois é, né? É porque o evangelho tem aquela questão: dar a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Então muita gente usa isso como se fosse um exemplo de você falar que não tem nada a ver com política, você deixa política, assistência social e questões sociais de lado. Mas é óbvio, gente. É óbvio que qualquer pessoa que minimamente ama o próximo, se importa com o próximo, olha para o lado e vê que tem gente passando fome na sua porta, vai querer melhorar a vida dessa pessoa mais do que dando uma moeda para ele almoçar naquele dia.
Se você tem um coração cristão de verdade, você vai se indignar com aquilo, vai pensar o que eu posso fazer para mudar isso. E a gente pode fazer, toda semana a gente lembra aqui de várias instituições, hoje a gente vai lembrar de mais algumas, que podem ajudar isso tudo, mas para a gente realmente mudar isso de uma forma como a gente já viu mudar alguns aspectos, mas que precisa mudar muito mais, a gente precisa do Estado, que o Estado que vai organizar isso. Né? Lembra lá quando surgiram as vacinas, que muita gente falava assim, não, mas tem que ter vacina privada, qual o mal de você ter vacina numa clínica particular? E hoje fica muito claro para a gente isso, porque se tivesse a vacina em clínica particular, a gente ia estar, gente jovem que tinha dinheiro ia estar vacinando antes dos idosos. Então a gente ia ter uma disparidade muito grande de quem realmente precisava mais da vacina, porque as vacinas iam, como a gente não tinha vacina, nunca teve vacina para todo mundo, agora que está tendo um excesso de vacina no Brasil, a gente não tinha. Então aquelas vacinas que poderiam estar indo para o SUS, a pessoa mais velha, a pessoa debilitada, que precisava mais de vacina, elas iam para pessoas mais novas que podiam pagar. Então é a inversão de valores. Você dá aquilo que é importante para quem pode pagar e não para quem precisa, para quem vai morrer se não tiver aquilo, sabe? E é isso o que não encaixa quando você pensa em conciliar o amor cristão, a caridade, com o ANCAP, com essa ideologia liberal exagerada que o Papa Francisco condena explicitamente. A gente falou isso um pouco naquele programa sobre a Laudato Si, aliás, sobre a Fratelli Tutti, mas isso não é coisa do Papa Francisco, a gente tem mais de 100 anos na doutrina social da igreja, que um dia a gente vai ter que fazer um programa sobre isso. É urgente a gente comentar sobre a doutrina social da igreja, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas o que ela representa e o que ela questionou muito o comunismo, continua questionando, mas hoje em dia isso vem de outros papas, João Paulo II, Bento XVI, e mais explicitamente com Francisco, ela vê o grande mal que o capitalismo desenfreado traz para a humanidade. Talvez um dos maiores problemas que a gente tem, né? Eu tenho enfatizado muito nas minhas reflexões, Gabriel, que quem escolhe papa é cismático, né? Porque papa a gente não escolhe, papas são papas, né? Foi escolhidos pelo Espírito Santo por meio de uma votação política, né? Para ser bem cru na definição. Foi o Espírito Santo que escolheu o papa, mas foi uma votação política, foi através disso, né? Foi através de arranjo e tal. E quando eu digo isso, é interessante, porque a crítica que a igreja faz ao comunismo não é pela divisão dos bens. Não é. A igreja não critica o comunismo porque o comunismo defende que as pessoas comam. Não é esse. É muito mais pelos métodos e pela forma. O problema é que na igreja do Brasil tem um padre, que nós vamos falar sobre ele em determinado dia, que decidiu colocar na cabeça das pessoas que a igreja condena o socialismo, condena o comunismo, mas esse padre não defende a doutrina social da igreja. Ele não defende os pobres. Ele não defende as pessoas que estão roendo o osso na rua hoje. Ele não defende aquilo que o padre Júlio Lancelotti chama os pobres da crise humanitária de São Paulo, que é uma quantidade de gente imensa que está passando fome naquela cidade. Esse padre, ele faz questão de criticar o comunismo e o socialismo, mas ele não defende a doutrina social da igreja. Claro, se você perguntar para ele vai dizer que há uma doutrina social, mas ele fica posando com arma de fogo do lado dos seguidores do Steve Bannon, que foi preso hoje nos Estados Unidos por conspiração contra a democracia, e, ao mesmo tempo, não defende o que a igreja diz. E esse é o ponto que me incomoda profundamente nessa posição. A pessoa pode criticar todos os grupos políticos que quiser, pode não gostar de político, pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode se omitir, os cristãos, os católicos, não podem se omitir diante da miséria e da fome no mundo, sob a alegação de que isso é coisa de socialismo, isso é coisa da teologia da libertação, sendo que há uma teologia da libertação válida. Quem disse isso foi Joseph Ratzinger, quando escreveu os documentos sobre a teologia da libertação. Esse é outra fake news dentro da Igreja Católica. Porque a Igreja condenou a teologia da libertação. Não, a Igreja condenou, leiam lá os documentos, eu li, reli, leiam lá os documentos. A Igreja condenava certos tipos de teologia da libertação que utilizavam a ideologia marxista
como ponto de referência, mas não criticava a teologia da libertação. Curiosamente, na Argentina existe uma teologia, nós já falamos isso aqui no episódio com a Merticelli, se não me engano, chamada Teologia do Povo, que tem um dos seus representantes hoje lá no Vaticano, chama Papa Francisco. Então, gente, vamos amadurecer. E assim, não precisa dizer, né, Gabriel, que me indigna. Eu fico indignado das pessoas usarem a pregação do Evangelho para fingir que nós não temos responsabilidade sobre a Covid, sobre a fome que o povo passa por causa da Covid, sobre o problema da educação brasileira decorrente da má gestão do Ministério da Educação quanto à Covid, entendeu? Dizendo assim, os católicos ficam parecendo um certo presidente da República que tem no Brasil, que diz que o problema nunca é dele. O problema é do governador, o problema é da Petrobras, o problema é do outro, o problema nunca é nosso. Gente, temos que olhar a sério. E volto a dizer, né? Imaginar que nós elegemos um governo ultraliberal, porque é um governo ultraliberal, que pouco se lixa para a população, em 2018, quando o tema da campanha da fraternidade foi políticas públicas. Nós falamos isso num dos episódios recentes sobre essa questão, sobre algumas dessas questões, né? Gabriel, estamos quase chegando no fim do programa, já temos 50 minutos, vamos voltar diretamente ao caso da pandemia e vamos voltar eu vou sugerir da gente voltar ao Papa Francisco, né? Independente se a pandemia está terminando, se estamos no melhor, óbvio que nós estamos no melhor momento da pandemia, graças a Deus, né? Nós temos que lembrar de todo o ensino de Francisco durante essa pandemia, que ou seja, ou como eu disse agora há pouco, ou nós nos salvamos juntos. Aliás, ele falou isso lá naquela homilia de março, lá, né? Na bênção Huberti Orbe, ou nos salvamos todos juntos, ou vamos todos perecer, né? E eu acho que esse é o grande momento. E eu volto, né, já que estamos falando de pandemia, para nós é impossível não falar daquela homilia, quando ele dizia exatamente isso. A pandemia deveria, agora ele diria assim, né, deveria nos ter servido para parar diante das nossas correrias, dessa coisa maluca, do enriquecimento a qualquer coisa, a qualquer preço. Nós deveríamos ter parado e pensado, peraí, que mundo que nós estamos vivendo, que mundo que nós estamos criando, e mais do que isso, que mundo que nós estamos destruindo. Porque uma das consequências desse capitalismo desenfreado, sem limites, sem colocar o homem no centro das coisas, uma das consequências disso é a destruição do planeta. Como você citou aí esse caso da emissão de CO2 decorrente das queimadas na Amazônia, que foi tema da conferência que o Brasil participou como governo de forma muito paralela, mas a sociedade civil esteve presente em Glasgow, na Escócia, agora a Conferência Mundial sobre a Questão do Clima, onde andou-se um pouco, né? A Índia e a China atrapalharam no final as negociações, mas o Vaticano esteve presente, até em determinado momento se veiculou que de repente o Papa Francisco iria, mas acabou não indo. Nós não podemos nos omitir dessas questões, ou seremos traidores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer salvar o homem todo. Ninguém está falando que as questões sociais são mais importantes que as morais e as espirituais. Mas crianças se prostituem quando passam fome. Será que é difícil de entender isso? É difícil. Sabe por quê? Porque as pessoas estão nos seus gabinetes, estão trancadas nas suas igrejas, nas suas igrejinhas, e não conhecem a realidade. Crianças se prostituem porque passam fome. E certas discussões que a gente vê no ambiente católico hoje, desculpe, é feio o que eu vou falar aqui, mas é verdade, são discussõezinhas burguesas, sabe? São coisinhas burguesas, são coisinhas. O país hoje vive numa crise de insegurança alimentar generalizada. Fala-se em 120 milhões de insegurança alimentar. No meio da crise, acabaram com o Bolsa Família, que era uma pequena quantia para garantir que as pessoas não passassem fome, que melhorasse a situação econômica das pequenas e médias cidades. Olha, gente, isso é tão importante quanto qualquer outra polêmica que a gente se envolva, sabe? Pessoas desesperadas com fome, elas abortam, sabe? Mulheres que passam fome abortam com medo do que os seus filhos vão passar de crise.
se desesperam diante de uma gravidez que não sabem como vão poder cuidar daquela criança. Ah, faz favor. Ah, não, desculpa, eu estou chovendo aqui no molhado. Eu acho que isso era uma discussão para ter encerrado 20, 30 anos atrás. E eu acho que as pessoas precisam realmente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, Gabriel, já falei, já me indignei. Hoje foi dia de matar a saudade do Luiz indignado aqui no Fique de Exercício. Pode fazer, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Passo para você, faz suas palavras finais, eu encerro. Pois é, nas lives que a gente se indignava muito, né? Infelizmente a gente tá. O programa de hoje é quase uma substituição da live, porque as lives a gente tá tendo problema com o Instagram lá, tava caindo demais, tava difícil. Mas vamos tentar conversar um pouco por aqui. Mas eu acho isso tudo que você falou, Luiz, para a gente entender o que está acontecendo, eu acho que talvez daqui a uns 5, 10 anos a gente vai entender um pouco melhor esse momento que a gente está vivendo. Porque é um momento, na verdade, que a gente tem que entender o contexto mundial, né? E o que foi surgindo mundialmente, essa onda toda de extrema-direita, que em vários países, e que atingiu a gente aqui de uma forma ao longo de vários anos, através de várias sementinhas que foram sendo plantadas em vários lugares. É engraçado, né, porque eles acusam tanto a esquerda de ser conspiracionista, mas eles são mestres em fazer conspirações. Né? E você vê, por exemplo, o olavismo, né, que é o braço brasileiro do Steve Bannon, que, como você lembrou, foi preso hoje nos Estados Unidos, acusado de ter incentivado aquela invasão do Capitólio, aquela coisa esdrúxula lá, né, quando estava tendo a transição dos presidentes. E se for ver o olavismo aqui no Brasil, ele sempre teve ramificações em vários aspectos da sociedade para fazer uma revolução cultural, fazer uma mudança de mentalidade, que ele sempre quis isso. Então, o Olavo de Carvalho tem discípulos na política, discípulos na igreja, discípulos que tratam do tema de segurança pública, de educação, um monte de coisa. E essas pessoas... No clero. Eu falei da igreja, né? Sim, mas eu quase dei o nome aos bois, mas tá bom, no clero. Não, mas o que acontece? Vamos explicar. Isso, a gente mesmo tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo, né? Porque são pessoas muito bem, que têm um poder de comunicação extraordinário. Então elas falavam e falam muito bem. E fingem ponderar as coisas, fingem que estão colocando os dois lados da moeda, fingem que estão... eles estudam muito, mas pegam só o que interessa para eles. Então é muito comum você ver assim, debates de televisão, de rádio, de internet. O Morning Show era ótimo para isso lá na Jovem Pan, né? Eles colocavam um cara que parecia que era um cara todo assim estudado, calmo, tranquilo, que fala asneiras, sabe? As pessoas que falam idiotices de uma forma que indigna quem ouve e quem conhece, que entende as consequências daquilo que a pessoa está falando. E gerava todo mundo indignado, falando, olha lá, o cara tá ganhando debate todo. Porque você fica indignado, você acaba perdendo a razão, às vezes, né, assim, aos olhos de quem tá vendo de fora, e todo mundo acha que aquele pessoa que tem razão. Então, hoje o que a gente tem que dizer é o seguinte: muito cuidado com padres, com pessoas, com gurus de internet, com gente. Inclusive, uma das áreas que eu não falei aqui, que tem a ramificação dentro da psicologia, da psiquiatria. A gente está numa onda terrível que eles falam de abominar tudo que é conceito e estudo científico atual da área de ciências, da ciência de saúde mental, e buscar coisas medievais lá, teorias da época dos humores, que os homens eram fruto de líquidos que viviam no organismo humano, da bilis, do fígado, sei lá, das coisas, e teorias que a gente sabe que não tem nada de científico, que não existe isso, de a pessoa ser sanguínea, felmática, e sei lá das contas. E eles estão resgatando isso, mas com uma aura tão chique. Eles falam das coisas de uma forma que acabam cativando muita gente, e tem um poder de comunicação extraordinário, que nem eu disse. Isso é extremamente perigoso em várias áreas da sociedade. Assusta um pouco quando a gente tem essa consciência do que está acontecendo, né? Mas isso tem um prazo, isso não é para sempre que vai acontecer. A gente está vivendo esse momento agora. É importante a gente ficar atento,
quem que é essa pessoa que eu estou seguindo, né? A gente vê o estrago que isso que fez a nossa igreja. A gente tem que respirar um pouco e tentar ver nas entrelinhas, perguntar para pessoas que você conhece, que você confia, sabe? De onde vem esse cara aqui? De onde que essas pessoas, sabe? Qual que é os interesses dele? São pessoas boas realmente? O que eles falam, né? Sobre grupos, sei lá, que são excluídos, sobre o pobre. Você vê uma coisa de verdade ali do coração mesmo, sabe? Enfim, está numa época muito complicada, que a gente tem, eu espero que a gente consiga algum dia explicar melhor, destrinchar isso tudo, dar nome aos bois, né, para as pessoas entenderem um pouco melhor, que eu vejo muita gente me procurando às vezes, querendo que ver que eu estudo um pouco disso, né, embora eu saiba muito pouco ainda, mas eu tenho um pouco de consciência, e tentando esclarecimentos, o que é isso que está acontecendo, né, muita gente perdida, que a gente possa então, sabe, rezar um pouco, tentar um discernimento, e buscar informações válidas, né? E não achar que quem xinga muito o Papa, por exemplo, tá querendo o bem da igreja, que não é isso, sabe? Então vamos tentar ter um pouco mais de paz no coração, que eu acho que isso é um bom sinal de que as coisas estão caminhando para o lado certo, apesar de que às vezes a gente se indigna mesmo, lembrando do Gil aqui, tô indignado com essas coisas que bate no peito, e a gente que tem uma alma, um senso de justiça, fica realmente mexido com muita coisa que a gente vê acontecer, e é possível ficar calado, né? É isso aí. Nós estamos fazendo nossa parte aqui. Luiz, e lembrando aqui, né, na nossa ajuda da semana, vamos colocar uma instituição que você até citou aí no decorrer do programa, que são as obras sociais da Irmã Dulce, fundadas pela Santa Irmã Dulce, a Santa Brasileira, exemplo para todo mundo, que até hoje tem um trabalho muito bacana lá na Bahia, né, na área de saúde, na área de educação, e é só entrar em irmandulce.org.br que você pode ver os projetos, entender como é que funciona, né, bem bacana o site deles, bem organizadinho, né, tem várias formas de ajudar se você precisar, aliás, se você quiser ajudar, né, eles estão precisando sempre, né, sempre tem quem precise, né? Mas vamos seguindo, conhecendo essas obras e fazendo a nossa parte na medida que for possível, né? Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores, inclusive os últimos que temos falado tantas coisas sociais, né, Gabriel? Tantos episódios que nós remetemos a essas questões. Os últimos estão muito bacanas. E que hoje a gente pôde voltar a respeito da situação da pandemia. E sigam-nos nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e todos os outros. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. A gente volta semana que vem. Um abraço, até lá. Me procura, eu nunca fujo dela. Tchau. Isolado, mas nem tanto. Tô conectado, mas me sinto abandonado, como um náufrago na ilha deserta, com saudade do calor de um abraço apertado. Meu pulmão tá funcionando, mas meu peito aperta quando eu penso nesse vírus em vários assuntos. No passado mais recente, em tudo que passamos juntos. Pensando bem, juntos não, mais ou menos. Mas pra menos que pra mais, juntos jamais estivemos. Cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio. Cada um por si, vale tudo pra chegar no pódio. Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo. Cada um fazendo escolhas, olhando pro próprio umbigo. O mendigo ali dormindo, tá com um sorriso na cara. Será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras que passam fechando a cara? Que felicidade rara, será que ele sempre dorme assim, a gente não repara? Tem gente que se mascara com sorriso de mentira, e só quando tira a máscara a gente vê que é traíra, tipo Judas com Jesus. Essa história é antigona, aconteceu 2020 anos antes do corona. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado. Filhos de Francisco.